Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma live. Estamos animados aí com aquilo que Deus está promovendo no nosso meio. Eu acredito num tempo de crescimento. Eu acredito que Deus está movendo corações para entendimento de filhos amados, a mente de Cristo ativada em nós. Deus abençoe, vamos chegando, vamos compartilhando, clica aí no seu aviãozinho. Boa noite, Fátima Torre. Oi, mamãe, tudo bom? Na bênção? Como que tá aí? Glória a Deus pela sua vida. Vamos avançar para aquilo que Deus nos chamou. Um dia crescendo naquele que é de eternidade a eternidade. Boa noite. Você do Instagram, você aí do Facebook, do Periscope, também nós que estamos aí via Instagram, via outras redes sociais que nós estamos transmitindo simultaneamente para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Eu vou atualizar aqui, deixa o teu recado aí, convide os seus amigos, que hoje nós temos palavra aqui, uma palavra revelada de Deus aos nossos corações. Uma palavra que vai nos dar substância, não é leitinho não, é alimento sólido, alimento para que possamos não sermos enganados, não sermos confundidos, não andarmos errantes de doutrina em doutrina, inventos de doutrina nas mãos dos homens aí, e vivendo uma vida totalmente aquém daquilo que Deus quer para a nossa vida. Você é meu convidado de honra, um convidado especial. Sejam bem-vindos a todos os amigos. Estou agora compartilhando aqui no meu, eu estou fazendo aqui agora. Estou fazendo aqui no meu Instagram, estou fazendo aquele convite para todos os amigos aqui, pessoas que estão aqui na minha lista de contatos. Tem que ir divulgando devagarzinho, né? Não podemos compartilhar tudo de uma vez, né? Clicar seria bom se fosse clicar e já ir para todos, né? Mas não é assim que funciona, né? Mas estou muito feliz, muito animado, muito alegre em meio a esse caos. E nós temos aquele que traz a paz que excede todo entendimento. Vocês estão me escutando bem aí pelo Instagram? Estão me escutando bem aí pelo Facebook, pelo YouTube? Lembrei aqui. Vamos, essa noite, nós falamos da primeira noite, há 2 dias atrás falamos sobre os 3 pilares do amor de Deus, né, que foram conquistados na cruz do Calvário, por a obra completa de Jesus. Do seu nascimento até a cruz do Calvário, ele cumpriu a lei mosaica, ele cumpriu os ritos, cumpriu todo o objetivo da lei, que Paulo chama de tutor, chama de aio, né? Que conduzia o povo. Conduzia o povo em que sentido? Até que Cristo se manifestasse. Quando Cristo se manifestou, a Bíblia diz que esse tutor deixou de ter seu efeito, então agora estamos debaixo da direção do Espírito Santo. É o ministério do Espírito.
sobre uma nova aliança, sobre um novo pacto, sobre uma nova vestimenta, sobre novos olhos, sobre um novo coração, né? Tudo novo, novo e vivo caminho. Deus não pegou nada de velho. Por isso que é um novo pacto. O pacto vigente agora é o pacto da graça, é o pacto que foi consumado na cruz, quando ele disse, está consumado. Entenda, nós não anulamos os escritos históricos de tudo aquilo que o povo de Israel, tudo que as escrituras no seu sentido, apontando todas elas, os profetas, a lei e o profeta apontava para Cristo, apontava para aquilo que era completo, que é a obra do Calvário, que foi e é completa. Ela não precisa de ajuda nenhuma do homem. O que Jesus conquistou nesses 3 pilares? Nós falamos há 2 dias atrás. Justificação pela fé, santificação pela fé e redenção pela fé. Nós somos justificados. Outrora, antes da cruz, por isso que nós não podemos mais nos ver antes da cruz. Deus não quer que você volte para ritos ou qualquer tipo de cerimônia, qualquer tipo de ação antes da cruz. Porque antes da cruz o homem estava desligado de Deus, era tudo sombra. A Bíblia diz que era sombra daquilo que haveria de vir. Onde está isso? Isso está lá nos Evangelhos de Paulo, em Colossenses capítulo 2, do verso 17 ao verso 20, diz que ali era sombra, mas tudo se encontra em Cristo, a realidade em si é Cristo. Então, o que é essa realidade? Realidade é uma imaginação, somente, eu acho. Não, é a certeza. A Bíblia diz que a fé é a certeza. É a certeza do quê? Do ato da cruz. O ato da cruz aconteceu. A fé é a certeza. A fé é algo palpável, se for, vamos dizer assim. Pode não ser visível, mas é palpável. Mas como que não é visível, mas é palpável? Porque você consegue, no Espírito, você consegue entender isso somente de âmbito espiritual, porque você olha para a cruz, você é completo na cruz, você foi comprado na cruz, Deus pagou a tua dívida na cruz. Então, esses 3 pilares, Deus te justificou na cruz, te santificou na cruz, te salvou na cruz, foi por meio da cruz, em amor. Tudo em amor, tudo que Jesus fez foi em amor. E quando você muda a sua mente, como Paulo diz, nós temos que renovar o nosso entendimento do quê? Sair daquilo que é a religião, daquilo que é tradição, daquilo que é cerimônias hoje pagãs diante do cristianismo, que são as cerimônias judaicas, se tornaram pagãs. Por quê? Já não estão mais em Cristo, eram sombras. Agora Cristo é a realidade, a festa agora, ela é em Cristo. A nossa alegria é Cristo, a nossa celebração é Cristo. Então, quando você muda a sua mente, quando você muda muda a chave, e essa chave só é mudada no Espírito, quando você entende a missão da obra de Jesus. Ele não veio para manter a lei, ele veio para cumprir e veio para mudar, para trazer um novo pacto. Então ele falava, olha, vamos continuar esse velho pacto. Não, ele continuou, é um novo e vivo caminho. Em Cristo, quando você muda a sua mente, você começa a reinar. Você não é mais escravo do homem, você não é mais escravo da religião, você não é mais escravo de ventos de doutrina, você sabe o que é a sã doutrina, que foi ministrada ao coração do apóstolo Paulo no 3º céu. Você sabe o que é a realidade, que tudo que está em Cristo, a Bíblia diz que não há condenação. Todas as coisas em Cristo agora, quando você realiza em Cristo, não há mais julgamento, não há mais nada que te escravize. Mas quando você está na religião, quando você deixa de cumprir algum ato, alguma festa, alguma situação, vem o peso, vem a cobrança, vem aí a angústia, vem a aflição, vem o medo. O que Jesus veio fazer na cruz é tirar todo o medo. A Bíblia diz, o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Então, quando nós entendemos esse amor,
Esse amor nos atrai, esse amor nos chama, esse amor nos convida, esse amor se manifesta nessa obra redentora, em toda a obra, e se consuma na cruz. Na cruz ele é consumado. Então, o que Jesus fez? Fez tudo aquilo que nós não conseguimos fazer, e se fazemos totalmente errado. Fazemos um ponto e outro ponto não conseguimos cumprir. E o que Jesus fez? Nos fez livres. Livres da escravidão da religião. E é interessante que ontem nós falamos sobre você sabe o que Jesus fez por você na cruz? Ontem foi o que nós começamos ontem, foi justamente isso. Assiste o vídeo de ontem, né? Foi maravilhoso, muitas pessoas me mandando mensagem, me ligando aqui, e pessoas católicas, espíritas, pessoas evangélicas, porque a ideia de Jesus não é trazer uma nova religião. Jesus não veio trazer religião. Religião é o homem buscando a Deus. Jesus veio trazer vida. A religião sempre trouxe morte. O apóstolo Paulo disse que o ministério da condenação em morte, que era o ministério escrito em letras em pedra, reinou até quando? Até Cristo. Até a consumação, até a cruz. E depois, nós vemos que Paulo ele se manifesta que ele fala que ele é ministro de uma nova aliança. Então, o que nós recebemos através? O que Jesus fez na cruz? Nós falamos aí, ele já nos justificou, ele já nos salvou, ele nos trouxe vida e vida em abundância. Então, nesse pensamento, nós entendemos então o que é o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus. Para quem? Para todo mundo? Não, para todo aquele que nele crê. Todo mundo vai crer? Não. Mas seriam para todos? Sim, Deus gostaria que todos fossem salvos. Mas nem todos creem. Porque agora, essa nova ordem, esse novo tempo, essa dispensação da graça, que foi a partir da cruz ali para frente, esse alcance foi para nós gentios. Antes, só tinha o efeito, até então, para os judeus e para aqueles que se convertiam ao judaísmo ou os simpatizantes do judaísmo. Eram os 3 tipos de judeus, né? Eram os nascidos no judaísmo, eram os convertidos ao judaísmo e eram os simpatizantes. E um deles, simpatizante, está lá no livro de Atos, capítulo 10, né, que era Cornélio, homem, né, que Deus ali viu que era um gentio, mas ele era um simpatizante. Até ele recebeu Pedro na sua casa, e ali ele aceitou o Evangelho. Então, vamos entender. Esse Evangelho é o poder de Deus. Para quem? Para todo aquele que nele crê, tenha a vida eterna. A vida eterna, irmão. O que Deus nos oferece não é um carro novo, não é uma casa nova, não é uma roupa, né? Não é um tênis. As pessoas estão aí hoje nas religiões buscando aí somente coisas que são temporárias, que são passageiras, que são coisas que vão pelo tempo, já se desgastam, né? Esqueceram, na verdade, o sentido original, né, da nossa comunhão, o lugar de culto é o lugar da celebração, a gente poder ter a comunhão com os irmãos, compartilhar ali, né, olhar no olho, você fortalecer o irmão, você poderem celebrar a vida juntos. Esse é o lugar de culto. Mas na instituição, converteram a casa de Deus em covil de lobos. Estão aí pregando um evangelho que é uma barganha, dá para Deus que Deus te dá. É um evangelho que eu nunca li isso nas cartas paulinas. Eu nunca escutei nenhum texto, em nenhuma carta das Escrituras, nem no Velho Testamento. Apesar de viviam na lei ali, né, tinha vendiam, né, os sacrifícios, tinha ali as ofertas, no Velho Testamento tinha o dízimo, né, e levavam ali a casa do tesouro, que era o templo, primeiro o templo de Salomão, antes o tabernáculo, depois, né, na reconstrução do templo ali,
Na época de Jesus ele já era, não era mais o templo de Salomão, né? Era templos que eram feitos os sacrifícios, e Jesus mesmo repreendeu eles, foi lá e quebrou toda aquela bancada, porque estavam fazendo a casa do pai dele uma casa de comércio. O próprio apóstolo Paulo diz, olha, depois que o Senhor se manifestar na minha vida, eu não estiver mais aqui, entrarão lobos no meio da igreja e destruirão a igreja. E é o que está aí hoje, é o que nós vemos hoje, essa bagunça toda acontecendo, tudo pelo dinheiro, os líderes voltados para as questões. Eu não estou aqui falando mal de A ou B ou C, não quero dar nomes, nem estou aqui para isso, não estou aqui para julgar nada. O meu coração, na verdade, é anunciar as boas novas. O que é as boas novas? As boas novas é que você está livre. Se você aceitou Cristo, na verdade, confessou, não é nem aceitar, ele te aceitou. Na verdade, quem te aceitou foi ele diz. Não foi vós que me aceitaste, mas fui eu que te aceitei. Então, o que Paulo fala em Romanos 10? Fala, olha, você que confessar, você que reconhecer essa obra, só no momento de você invocar, somente no invocar você seria salvo. Esse é o evangelho verdadeiro. Essa é a escritura que está para todo cristão ler, está ali. Só que eles não ministram. Vivem no Velho Testamento, vivem no monte, vivem no óleo, vivem desse velho pacto que era sombra, tudo era sombra, entenda. Eu não estou aqui para criticar. Antes mesmo de falarmos essa noite do Evangelho, eu queria somente esclarecer algo aqui para você. Filtra tudo que eu vou falar e vai na sua Bíblia, certo? Vai na tua Bíblia, antes da gente desenvolver tudo que nós vamos conversar nessa noite, vá na sua Bíblia. Fala, Deus, tira o óculos da religião, tira esses olhos da doutrina A, B ou C ou D. E eu quero ver com os teus olhos, ilumine os meus olhos, para que eu possa ver, de fato, o teu verdadeiro evangelho. E eu creio que Deus vai te mostrar, se você pedir a Ele, de verdade, mas Deus, eu quero ler e eu quero entender aquilo que eu estou lendo. E eu quero que o Senhor se revele a mim de maneira clara. É isso que Deus quer. Eu fiquei 20 anos no sistema religioso ainda, fazendo teologia, fazendo estudos bíblicos, todos os tipos de cursos, seminários que você possa imaginar. Mas uma noite, há um ano atrás, Deus se manifestou e quando eu li novamente as Escrituras, mesmo com todo o conhecimento que eu tinha referente às doutrinas A, B ou C, que eu passei por vários lugares, mas quando eu comecei a ler os evangelhos revelados a Paulo, eu vi que tinha coisa errada, tinha coisa que estava desalinhada. E eu te digo para você uma coisa, você está me escutando? Sabe, seja verdadeiro com você mesmo. Eu mudei a câmera aqui. Voltou. Desculpa. Aqui no Instagram eu tinha apertado o botão ali para poder configurar. Então, vamos combinar uma coisa. Antes de você me julgar, antes de você falar é heresia ou não é, antes de você falar que eu não concordo com isso, vamos analisar as Escrituras de maneira clara, texto por texto, e vamos mergulhar nessa verdade. Sabe que Jesus falou para os seus discípulos nos dias da sua carne, em João 16, a partir do verso 6, 7, 8, vai ter ali. Você pode ler todo o texto, não tem problema. Não tem manobra, não quero manobrar nada. Sabe o que ele diz? Ele diz que ele não poderia falar tudo o que ia acontecer, sabe por quê? Eles não estavam prontos para ouvir. E que o Espírito Santo ia ajudar eles a lembrar o que ele falou, para registrar a história que eles iam escrever aquilo. Eles não estavam escrevendo, eles iam escrever aquilo dali. E eles não podiam resistir tanta informação que lá na frente eles iam receber uma revelação que sairia fora daquela caixinha onde eles estavam colocados. Onde eles estavam colocados, que era dentro de Jerusalém, dentro de Israel.
Então, entenda. Quando você não entender o texto, não julgue o texto como mal interpretado. Leia, releia e fala, Deus, me ilumine, me mostre. Daí você vai ver, retenha o que é bom e você cresce. Saia, tira essa chupetinha, tira a mamadeira, sai do leitinho. Sabe, aqui, eu quero passar no canal, aqui no nosso canal, eu gostaria que vocês entendessem que aqui será ministrado um alimento sólido, um alimento que vai te dar força para você passar as aflições, passar essas angústias, passar esses medos. Tem tantas pessoas apavoradas, tantas pessoas aí desesperadas. Por quê? Porque elas não conhecem o Evangelho. Elas não conhecem o poder de Deus. Então, façamos diferente hoje. Que saia toda a mente mecânica, embotada, mente confusa, mente incrédula, mente atrofiada, mente travada, mente que está aí com um véu ainda da religião, que está aí com a mente cheia de coisas da doutrina de Jesus de Nazaré, que era para os judeus. Ele veio para obedecer a lei e cumprir a lei, entenda. Cumpriu a lei mosaica 100% e disse está consumado. Então aquele que é o alfa e o ômega, ele foi o princípio do pacto e o final desse pacto. Ele é o início do pacto e o final do pacto. E nesse novo pacto é a mesma coisa. Ele é o início desse novo pacto e é o término desse novo pacto. Até que as coisas com todo o cenário que ele já desenhou se cumpra. Então, eu sei que você é apedrejado, eu sei que você é chamado de herege, ou de falso profeta, ou falso evangelho. Eu sei, Jesus passou por isso, Paulo passou por isso, todos os outros passaram por isso. Você não tem que concordar comigo. Concorde com as escrituras e brigue com aquele que escreveu. Aquele, pelo menos, que teve o poder da caneta, não fui eu. Está na minha Bíblia e está na sua. Então vamos para a mensagem para todos aqueles que creem. Abra aí a sua Bíblia, nesse terceiro dia, vamos falar sobre a cruz de Cristo, ok? Meu nome é Eduardo Turri, faço parte desse canal, é o Jesus para Todos. Todos quem? Todos, todo mundo. Todos aqueles que Deus vai chamar, todos os que creem, todos os eleitos, todos os predestinados, todos os amigos de Deus, todos aqueles que também não entendem, mas vão entender. Então, no primeiro dia foi o que é o Evangelho é o poder de Deus, né? E no segundo dia foi o poder de Deus em nós, e hoje a cruz de Cristo, ok? Fica aí, não sai não, vai ser tremendo, deixa Deus, sabe, mudar as estruturas. Deus, ele quer quebrar paradigmas, ele quer quebrar cadeias, ele quer quebrar sofismas, entendimentos, falsas doutrinas dentro de você, esse falso pensamento de que o Evangelho só foi aquilo que nós aprendemos há 30 anos atrás, 20 anos atrás, e está resumido nisso. Deus parou aí. Daí ele fala assim, o que vai ser agora? O que eu faço agora? O Evangelho, ficou chato. Não, o Evangelho não é chato. O Evangelho se renova a cada dia, dentro de nós, expectativas novas, né? Sonhos. Deus quer que você volte a sonhar, Deus quer que você volte a crescer, Deus quer que você arranque a incredulidade, arranque o medo, né? A mentalidade de que somos pequenos, somos como gafanhotos, né? Lembra a passagem lá do deserto? Somos como gafanhotos, nós não podemos vencer. Deus quer que você tenha esperança nele, Deus quer que você tenha confiança completa nele. Ele não perdeu o controle. Primeiramente, ele não perdeu o controle. A cruz de Cristo nos garante o governo. Primeira coisa. A cruz de Cristo é o decreto. Deus estabeleceu uma aliança conosco. Até quando? Para sempre. Olha que lindo o Evangelho. Até quando? Até quando esse Evangelho tem validade? Até você partir daqui. E depois para a geração futura, e para outra geração, até 1000 gerações, até que tudo se conclua no plano de Deus. Agora, nós temos que entender
quando nós temos esses sentimentos de medo, de culpa, de condenação, esses sentimentos de incredulidade, pensamentos dúbios, né? Que a pessoa fica ali, não sei se eu vou, não sei se eu fico, não sei se eu caso, se eu compro uma bicicleta, ele está naquela dúvida louca. E daí, o que eu tenho para te dizer? Isso quando você entra diante de Deus, nesse estado, você já entra pecando. A maioria dos cristãos, hoje, eles não pecam no seu dia a dia. Como, você dizer, isso é normal, você vai errar. O que é pecar? É sair do alvo. Né? Às vezes você tropeça ali ou aqui, numa palavra, no outra, ou num sentimento, numa situação, daí você reconhece, você volta. Isso é pecado. Né? O pecado contra a sua carne, contra a sua pessoa. Né? Você bebe muito, cirrose. Você fuma, pulmão. Você se prostitui, doenças. Você mente, você vai passar vergonha. Você planta na carne e colhe na carne. A Bíblia diz que o espírito está pronto. Está pronto, tem que fazer mais alguma coisinha. Mais uma obrinha. Ajudar Jesus. Não. O espírito está pronto. A carne que é fraca. Então, se nós entendemos que o espírito está pronto, por quê? O espírito foi aperfeiçoado em Cristo na cruz. Na cruz, todos nós fomos aperfeiçoados nele. Na cruz, nós vencemos. Porque Cristo venceu, nós também vencemos. Porque nós cremos nele. Então, qual é o entendimento hoje? Essa cruz, esse sacrifício de Cristo é perfeito. Não tem defeito. E quando você entra, então, em oração, com o espírito de incredulidade, será que Deus vai fazer? Será que Deus vai promover? Será? E você traz aquele sentimento de medo. Porque eu fiz aquilo ontem, eu errei ontem, eu errei hoje. Não. Você tem que entender que Deus te chamou para você poder entrar confiadamente, não segundo a sua carne, não segundo o seu esforço, não segundo as suas obras, não segundo a sua sabedoria humana que te ensinaram aí na escola dominical, ou até mesmo num cursinho de teologia. A tua confiança tem que estar naquilo que foi realizado na cruz. A tua confiança tem que estar naquilo que é o mais perfeito, não é o mais perfeito, é o perfeito, é o exato, é a realidade. Então, quando você entende isso, você começa a governar, você começa a ver, até a sua oração muda, até a tua maneira de olhar as pessoas com amor muda, a maneira de você visualizar as pessoas, a sua maturidade, você começa a ver então Cristo crescendo em você, você começa a amadurecer, você começa a receber esse entendimento de que a obra foi consumada. O que eu tenho que fazer agora? Sabe o que é o mais difícil? É as pessoas crerem naquilo que Deus fez, é suficiente. Eu vou te explicar aqui. O Evangelho para nós revelado, para nós gentios, nós somos enxertados na cruz. Nós somos enxertados a partir da cruz, não antes. Jesus falou para os seus discípulos ainda, os discípulos da circuncisão. Jesus foi o apóstolo e o ministro da circuncisão. Paulo diz isso, que ele foi o apóstolo. Até teve um susto. Jesus, o apóstolo? Por que apóstolo? Apóstolo é aquele que leva a mensagem. Jesus levou a mensagem aos judeus e as pessoas não entendem isso. Claro, de maneira isolada ali, falou com a samaritana, já anunciando, apontando para o que ia acontecer na cruz, dando direção para ela. Aonde que deve adorar? Em Jerusalém ou aqui? Ele falou, nenhum desses dois lugares, amada, onde você estiver. Em espírito e em verdade. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então entenda, quando você entende o Evangelho revelado a Paulo no terceiro céu, não há mais conflito, não há mais preocupação, não há mais essa divergência. Quando você pega o Evangelho ministrado aos gentios, que Paulo foi destinado a pregar o Evangelho, apóstolo dos gentios. Nenhum outro apóstolo falou isso, porque Jesus enviou eles para os da casa de Israel. Claro que Paulo também pregou para os gentios, era essa a missão, primeiro para os gentios, primeiro para os judeus e depois para os gentios. Mas chegou um tempo que Paulo começou então a mostrar mais força nessa pregação, mais força
para anunciar essa palavra aos gentios, de maneira que ele entrava nas cidades, entrava na sinagoga, pregava para os judeus, depois ia para a cidade e espalhava o evangelho a toda criatura, a todos aqueles povos onde ele entrava. Então, esse evangelho que Paulo anunciava, vamos entender, é o evangelho do Cristo crucificado e ressuscitado. Em nenhum tempo, ele vai falar sobre Jesus de Nazaré nos dias da sua carne. Por quê? Porque Paulo não andou com Jesus de Nazaré. Paulo conheceu Jesus no caminho de Damasco. E automaticamente ele foi levado ao terceiro céu. Depois de algum tempo, caminhando, Deus foi revelando pouco a pouco a ele, porque era muita informação, era muita coisa. E ele foi crescendo. E muitas coisas que ele fazia, pensando, seguindo uma linha, até mesmo da doutrina dos apóstolos da circuncisão, ele veio a abandonar esses atos, entendendo que a cruz era suficiente. Meu irmão, a cruz é suficiente. Quando você tira a cruz do evangelho, você tirou tudo. Quando você se perdeu nas escrituras, volta para a cruz. Se inclina na cruz e aí você volta à origem do novo pacto, da nova aliança. Então, vamos parar aí somente da introdução, que foi bem grande, e eu quero entrar agora no livro de Filipenses. Abre comigo aí, capítulo 2, esse é o nosso texto inicial. Filipenses 2, verso 8. Depois você pode ler o texto todo. Eu não vou isolar para manobrar nada, você pode ler o texto todo. Vai falar do amor cristão aqui, dos deveres, né, de resplandecer Cristo, da nossa missão como cristãos. Mas ele fala aqui em Filipenses 2:8 assim: assim, olha só. Vamos ler do 7. Olha o que diz: mas, pelo contrário, se esvaziou a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. Tem muita gente querendo ser Deus, e aqui Deus mostrando, né, ele se humilhando, Deus se humilhando como ser humano. Muita gente se achando Deus. Eu estou certo, o que eu falo está certo, você tem que me obedecer, senão a mão de Deus vai descer na sua vida, você vai ser amaldiçoado. E daí, olha o que diz, versículo 8, assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, olha novamente aí, entregando-se à obediência até a morte, e morte de cruz. Essa morte na cruz, ele é a base para que nós possamos avançar em amor. Se ele nos amou, se ele sendo Deus se fez homem, se humilhou. Tem pessoas falando aqui no Instagram que não está habilitado no Facebook, né? Eu nem sei fazer isso aqui, viu? Então, estamos em teste, como eu te falei, né? Tem poucas pessoas, tem pessoas querendo entrar e não conseguem porque estão tendo dificuldade lá do acesso. Mas nos próximos vídeos, tá? Eu vou desabilitar isso daí. Nós vamos voltar lá para o nosso nossas configurações aqui e vamos habilitar isso, deixar aberto para o público. Desculpa aqueles que querem entrar e não estão conseguindo, mas depois vão escutar porque vai estar gravado e será uma honra você poder receber essa mensagem. Olha só, então, o que está dizendo em 1 Coríntios capítulo 1, vamos correr aqui os textos, tem bastante texto. O segundo ponto aí, o primeiro ponto é a cruz de Cristo. O segundo ponto, a cruz é loucura. Por que a cruz é loucura? Olha o que diz aí, 1 Coríntios capítulo 1, verso
18. Olha o que diz. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão sendo destruídos. Sabe quem estava sendo destruído? Quem estava debaixo do ministério de condenação, que era a lei. A Bíblia diz que o ministério de condenação, escrito em letras de pedra, trazia julgamento, destruição, morte. E olha o que acontece. Porém, e não somente os destruídos, aqueles que não tinham recebido a cruz como verdade de Deus. Ok? Porém, para nós que estamos sendo salvos, sendo porque estavam sendo ali inseridos, sendo porque tinham pessoas chegando, está chegando, lembra, olha o verbo, é o poder de Deus. É o poder de Deus. Então, a cruz é o poder de Deus. É loucura para os homens, é loucura para aqueles que não creem. Que tudo foi realizado na cruz, tudo. A partir da cruz, não há mistura entre... Nós temos que... No tempo dos apóstolos, ainda existia a igreja mesclada entre judeus e cristãos. Existia ali as duas culturas, né? Eles estavam começando a se entender, porque Deus fez isso. Deus fez de um. Vamos ler isso aqui. De dois pactos, um só. E nos inseriu. Então, a Bíblia é bem clara que o apóstolo Paulo, olha no versículo 17, vamos subir um. Em vez de ler o 18, vamos ler o 17. Olha o que ele vai falar, Paulo. Olha o entendimento de Paulo. Versículo 17. 1 Coríntios 1, 17. Porque Cristo não me enviou para batizar. Por quê? Vamos falar isso em outros vídeos. Ok? Mas para proclamar o Evangelho. O que é o Evangelho? A cruz, a loucura. É o poder de Deus. O que é o Evangelho? É Cristo. É um espírito do Cristo ressuscitado. Crucificado e ressuscitado. Não por meio de palavras. Arrependei-vos. Não por meio de palavras. Arrependei-vos e crede. De sabedoria humana. Mas para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Meu Deus, que coisa séria. Por que ele não batizava? Porque ele entendia, se ele batizasse, a cruz de Cristo era esvaziada. Jesus não tinha sentido. Não fazia sentido. Vamos falar num outro vídeo sobre isso, ok? Esse é um tema para os próximos vídeos. Então a cruz de Deus é loucura. Você pode estar falando para mim aqui agora, que heresia é essa que ele falou agora? É loucura. Para a tradição religiosa, é loucura. Se você ler o 1 Coríntios todo, você vai levar um susto. Você nunca viu ninguém pregar e nunca vai ver alguém pregar isso. No sistema ou na religião, que seja por aí. Por quê? Pergunta para os líderes, né? Por quê? Versículo 3, olha só, ponto 3, desça da cruz. Olha porque era loucura. Porque eles esperavam o Messias, que ia fazer tudo para eles, como o rei Davi, esperavam o Messias, como os judeus ainda esperam aí. Marcos 15. E tem muito crente esperando também esse Messias aí também. Porque na hora que ele chegar aí vai estar muita gente podendo ir lá adorar, porque não conhece o Evangelho, vai lá em Jerusalém para beijar o pé desse tal anticristo que falam aí, né? Marcos capítulo 15, verso 30 a 32. Olha o que diz. Agora desce da cruz e salva a ti mesmo. Da mesma maneira que os chefes sacerdotes e os mestres da lei. Mestres de quem, irmão? Da lei. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não pode fazer isso. Desce daí, sobe. Aqui você não pode, aqui você não entra. Não pode comer, não pode beber, não pode deitar, não pode fazer isso no sábado. Zombavam dele entre si, exclamando, salvou a tantos, mas a si mesmo não pode salvar-se. Que o Cristo, o Rei de Israel, desça agora, se você é o Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz, para que vejamos e creiamos. Por quê? O que eles queriam era algo visível.
E é hoje o que a religião te oferece hoje. Tudo que é visível, é palpável, quer pegar, quer soltar. Leva isso, leva aquilo, compra aquilo. Deus vai te abençoar se você levar, se você fizer. Eu vou levar, e você cai nessa. Por quê? Você não conhece o Evangelho. A Bíblia diz que o meu reino não é comida nem bebida. Fala que o meu reino não é visível. Não é visível. E daí você transforma objetos que anteriormente eram abomináveis, e é abominável referente ao Evangelho, se tornaram ídolos da igreja. Não preciso nem falar o que é. Está aí, cheio nas religiões. Vou levar, vou trazer, vou pegar. Talvez a sua casa aí está dentro até mesmo da estante aí, cheio de mandinga, cheio de coisa lá. Está pior que a feitiçaria, está pior que a macumbaria, está pior do que desculpe meus irmãos, meus amigos aí que são, né, que vão escutar que é da macumbaria, não tem nada a ver, mas essa é a realidade. Estão escravos antes falava o que é o rabo, o pezinho do coelho. Está cheio de pé de coelho na casa dos crentes. Então, e de igual modo, os que com ele foram crucificados o insultavam. Entenda, eu não estou falando isso para poder te trazer aí um peso, uma condenação, nada disso. Quero que você seja livre de toda essa desgraça aí que o homem colocou como verdade, é mentira. Gálatas capítulo 5, desfeito o escândalo da cruz. Olha, se você ler isso aqui comigo e não crer, não posso fazer nada. O que eu posso fazer é continuar pregando essa mensagem, e para aqueles que se achegam e creem, recebam o Evangelho. O Evangelho é de graça. De graça recebestes, de graça dai. Tem o Evangelho da salvação e tem o Evangelho doutrina, que foi ministrada pelo apóstolo Paulo. Você quer viver uma vida, reinar em vida? Você quer viver uma vida abundante? Você quer viver uma vida completa? Uma vida sem a questão de dúvida, sem medo, sem conflitos? Está aqui. Mas a igreja hoje, essas denominações, na verdade, a igreja somos nós. Né? Claro, nós temos que congregar, temos que ir para um lugar. É bom você fazer parte, né, junto com os irmãos. Mas, deixa eu tomar uma água aqui. Se Jesus viesse hoje, Paulo viesse hoje, Paulo não pregaria nessas igrejas. Não pregaria essas denominações, não pregaria. Por quê? Porque se você ler o Evangelho de Paulo, vai sentido contrário à religião. O Evangelho que Cristo revelou a Paulo, eles não aceitam. Eles tentam ir lá para o Velho Testamento, eles vão lá em Mateus, Marcos, Lucas e João, que são livros históricos, falam do Cristo histórico, que se manifestou debaixo da lei. E daí traz confusão, porque eles ficam no velho pacto e no novo pacto, no velho pacto e no novo pacto. E traz conflito para a mente, a pessoa não entende nada, fica confusa. Por que Jesus falou isso aqui e aqui está falando isso aqui? Não entende nada. Porque estão ainda com o véu da doutrina de Jesus de Nazaré. Olha o que diz Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 11, diz assim: e no entanto, irmãos, se continuo pregando a circuncisão, a lei, por qual motivo ainda sou perseguido? Nesse caso, o escândalo da cruz estaria anulado. Quando você volta para a lei, a cruz é anulada. Não, como que pode isso? Não é isso, está interpretando errado. Lê o texto. Você não está interpretando, não tem hermenêutica, não tem exegese. Eu fiz 6 anos de teologia, hermenêutica, exegese. O povo daquela época tinha hermenêutica, tinha exegese? Tinha. Fala para mim. Olha o que diz o texto. Versículo 12. Quem me dera se castrassem aqueles que vos
estão confundindo. Caros irmãos, fossem chamados para a liberdade. Para a liberdade? Todavia, não useis da liberdade como desculpa para vos fragmentar na carne. Antes, sede servos uns dos outros mediante o amor. Pois toda a lei se cumpre. Olha a lei, olha onde se resume a lei. Esse ponto que Paulo fala. Toda obra consumada em Cristo, quando a lei ela perde o seu efeito, em Cristo, qual é a lei que vigora em Cristo? Essa aqui. Resumido, né? Amar a Deus e amar o seu próximo. Ele diz aqui, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, se você volta para a circuncisão, se você anuncia a circuncisão, olha o que fala no versículo 9, no mesmo capítulo 5, versículo 9 diz assim, sabeis que um pouco de fermento, um pouco da lei, leveda toda a massa. Leveda ou não leveda, irmão? Leveda. Por isso está todo mundo aí doente. Ninguém sabe para onde vai. Não tem remédio. Por quê? Não aceitam o Filho de Deus como suficiente. Tem sempre mais um óleo, sempre mais uma água, sempre mais um sal, sempre mais alguma coisa. E a obra de Cristo não precisa disso. Irmão. Mas Deus usa dessas coisas para poder buscar aqueles que estão lá no mundo. Talvez seja esse o seu pensamento, mas essa não é a verdade. A pessoa se converte aos objetos e não se converte à cruz de Cristo. Olha o que diz no texto, verso 4, agora o ponto 5 aí. Desculpa, Gálatas 6, verso 12. Olha o que diz. Aqueles que aspiram ostentação exterior. Você vê muito por aí isso, irmão? Vos obrigando a fazer a circuncisão. Irmão, se você não passar pelo aquele rito da igreja, você não é salvo. Vos obriga a fazer a circuncisão. Agem dessa maneira somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. O objetivo dessa mensagem da noite não é a cruz de Cristo? Porque agem dessa maneira somente para não serem perseguidos. Por que eles voltam para a lei? Para que eles voltam para as obras da lei, para as práticas? Desce monte, sobe monte, passa óleo, tira óleo. Eu estou salvo, não estou salvo. Estou liberto, não estou liberto. Hoje estou santo, mas não estou santo. Por quê? Porque as pessoas olham para elas de maneira carnal. E a obra da cruz foi espiritual. E agora nós temos que submeter essa carne, submeter o nosso corpo a esta nova vida. Nós temos que submeter aquilo que foi perfeito na cruz, que foi realizado na cruz como perfeito, submeter a nossa carne. Por isso que Paulo fala, esmurrando a minha carne. Porque nós temos que trazer nossa carne em submissão e renovar nossa mente. Aonde? Nesse novo pacto. Não voltando para trás. Olha o que diz lá em Romanos 7. Em Romanos 7 diz que ele faz uma analogia do casamento. Se a mulher está presa no casamento pela lei do casamento, enquanto o marido vive, se ela separa e casa com outro, ela cometeu adultério. E Paulo faz essa analogia para as pessoas entenderem que eles estavam casados com a lei. Ele fala, eu falo a vocês que conhecem a lei, são zelosos da lei, eu falo isso para vocês. E ele fala o seguinte, se você sai desse pacto, novo pacto, e volta a realizar o velho pacto, você adultera, você comete adultério. Você sai dessa nova aliança e entra na velha aliança, você comete adultério. Você está com Jesus, o ressurreto, o crucificado, o ressuscitado, e você volta para Jesus de Nazaré. O que você faz? Você trouxe condenação, trouxe juízo para a tua vida. Por quê? Você está corrompendo esse pacto. Não tem nada em Jesus de Nazaré que eu possa aproveitar? Claro que tem. Jesus, lá nos dias da sua carne, ele falou muita coisa apontando para aquilo que ia acontecer. Vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados. Cansado do quê? Que o povo está cansado de viver a lei mosaica, todo ano sacrificar, todo ano oferecer sacrifício, todo ano e não arrancava pecado, não arrancava, até que veio o quê? Até que apareceu aquele que tirou o pecado do mundo. Que pecado? O pecado adâmico. Aquele que trazia,
estavam separados de Deus. Aquele que nós não tínhamos contato com Deus, não tínhamos aliança com Deus. As pessoas não entendem que essa obra é espiritual. Então, quando nós entendemos que essa obra é do Espírito, as pessoas hoje estão dessa maneira aqui. Aqueles que aspiram a ostentar ostentação exterior, nos obrigando a fazer a circuncisão, que hoje tantas coisas vocês são obrigados a fazer para cumprir ritos religiosos que não tem valor e sentido nenhum mais. A gente vai falar sobre isso nos próximos vídeos. Acompanhe o nosso canal, compartilhe e clica, se inscreva, assina o sininho, né? E você vai ver que o que Jesus fez, ele não tem defeito, é o Cordeiro sem defeito. No mesmo texto de Gálatas 6, no verso 14, vamos seguir o texto, no 12, né? Vamos fazer o 13. Ora, nem mesmo os da circuncisão, os que são circuncidados, conseguem cumprir a lei. Conseguem? Não conseguem. Contudo, desejam que vós sejam circuncidados, para se orgulharem do rito que impugnaram o vosso corpo. Não é assim na religião hoje. Eles te obrigam a fazer aquele rito, que é um rito que não tem mais efeito nenhum. Então aí, molha um, molha outro, molha um, molha outro, e automaticamente fala que eles se gloriam, se orgulham. Quem foi que fez isso com você? Foi o fulano, foi o ciclano, foi o beltrano. Ei, eu sou salvo agora. É uma ignorância, ele foi salvo muito antes do que ele pensava. Ele só foi revelado através do evangelho que ele foi salvo. Ele foi salvo pela graça, não é por obras, para que ninguém se glorie. É um dom. Então, o entendimento dessa conquista, ela vai muito além daquilo que nós possamos imaginar. Versículo 14, Gálatas 5:14, ou 6:14. Quanto a mim, no entanto, que eu jamais venha me orgulhar, a não ser na cruz. Quando você entender que o seu batismo foi na cruz, você foi lavado pelo sangue de Jesus, uma vez só, para sempre. Não é vários sacrifícios, como diz lá em Hebreus 7, Hebreus 8, Hebreus 9, Hebreus 10. Não tem vários sacrifícios, Cristo morreu uma vez só. E essa uma vez foi suficiente para toda a sua vida. Essa é a beleza do Evangelho. E as pessoas não creem. Então, qual é a minha mensagem dessa noite? Se você tem que buscar a confiar nesse Evangelho, que é verdadeiro, é puro. E a Bíblia diz, olha, por intermédio do qual o mundo não foi crucificado para mim, e eu para o mundo. Olha, é interessante que não há, de fato, o menor valor, o ser ou não ser circuncidado, ou ser ou não ser molhado. O que realmente importa é ser uma nova criatura. E como que você é uma nova criatura? Eu escutei de uma pessoa esses dias, eu fui uma nova criatura quando me molharam. Não. Me ajuda aí. Olha o entendimento que as pessoas recebem da religião, das doutrinas aí de homens. Olha o que diz em Efésios capítulo 2, verso 11. Vamos correr aqui. Portanto, lembrai-vos de que anteriormente éramos gentios, por natureza chamados incircuncisão, pelo que chamam circuncisão feita no corpo por mãos humanas. O que molha onde deixa de molhar também não é por mãos humanas? Também não tem efeito nenhum. Era a sombra daquilo que haveria de vir na cruz. Todo o velha Escritura. Jesus, revelado a Paulo diz que Jesus, nascido de mulher, debaixo da lei, para cumprir a lei. Ele cumpriu e pronto. Se você vier cumprir novamente a lei, você então está te esvaziando a cruz de Cristo. Você está anulando esse pacto. Você está anulando você está desconsiderando, na verdade, essa aliança que ele fez com você, que é eterna. Versículo 12. Estais naquela época sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos à aliança da promessa, sem esperança, sem Deus no mundo. Todavia agora, olha que promessa, todavia agora em Cristo, vós que antes estáis distante, fostes aproximados mediante a água, mediante a um banho,
mediante ao óleo, mediante ao sangue. Então entenda, mediante ao sangue de Cristo, versículo 14, quando ele é a nossa paz, de ambos os povos se fez um, lembra que eu falei anteriormente? Se fez um povo, e derrubando o muro da separação em seu próprio corpo, desfez toda a inimizade, toda ou metade da inimizade. Talvez Deus esteja bravo com você hoje. Deus não está bravo com você hoje. Deus está feliz, Deus está alegre. Quando você entende o Evangelho e se volta para Ele e diz, eu creio, você já é batizado. Você já recebe essa graça. Sem obras, sem ações. Só no confessar todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Olha o que a Bíblia diz. A separação do corpo fez amizade. Versículo 15. Anulou ou continua? Lê na sua Bíblia aí, irmão. Talvez eu escrevi para você. Anulou a lei dos mandamentos expressas em ordenâncias. Para si mesmo, criar dos dois um novo ser humano, realizado assim a paz, e reconciliar com Deus os dois em um só corpo, pelo ato da cruz, pelo ato da água. De João? Não, pelo ato da cruz, irmão. Eu não tenho nada contra o que foi feito lá atrás. Eu amo a mensagem de todo o Evangelho. O Evangelho ministrado aos judeus, a dispensação dos judeus e a dispensação dos gentios. Amo, respeito, amo os livros, as histórias bíblicas de Moisés, de Elias, de Josué, as conquistas, tudo. Amo. Creio que tudo aquilo aconteceu. Creio até que Jonas foi engolido pelo grande peixe. Creio na arca. E Noé construiu aquela arca gigante. E ali toda a sua família foi salva pela graça. Ali era uma graça salvística. Já existia, a graça salvística já existia. Mas para todo mundo, para aqueles que estavam ali, de acordo com aquela aliança, de acordo com o entendimento que Deus passava para eles naquela época, antes da lei mosaica, até mesmo Noé, é antes. Deus fez uma aliança com Noé. Então entenda, anulou a lei, versículo 15, anulou a lei dos mandamentos, expressa em ordenanças, para si mesmo criar dois povos e um novo ser humano, realizado assim a paz, e reconciliar com Deus os dois em um só corpo pelo ato na cruz. Na cruz, essa é a nossa mensagem dessa noite, na cruz, por intermédio do qual ele destruiu toda irreconciliabilidade. Ele te reconciliou. Ele destruiu, ele desfez, ele anulou, ele destruiu para sempre. Olha que glória esse evangelho. Cada dia mais eu se apaixono por essa obra, quando eu entendo que eu não preciso fazer nada. O que eu preciso é somente alinhar o meu coração com dele, para poder glorificar o nome dele através da minha vida. Com o quê? No bom testemunho. Como que eu posso fazer uma confissão pública a Deus? Como diz a religião, que eu tenho que passar por um rito. E no outro dia a pessoa está lá no bar, está lá na vida promíscua e fala, esse cara aí passou pelaquele rito lá nosso lá, mas ele não se converteu não. Claro que não, porque vocês não ensinaram para ele o evangelho, vocês ensinaram para eles, foi religião. Então, qual é o objetivo nosso como cristão, quando nós entendemos que Cristo fez uma grande obra na cruz? Nós, então, começamos a viver essa vida de paz. A paz que é ser de todo entendimento. Que eu não preciso fazer nada mais para agradar a Deus, a não ser crer no Filho. Agora vamos aqui para o nosso ponto em Filipenses, capítulo 4. Diz assim, Filipenses capítulo 4. Desculpa, capítulo 3. Verso 18, Filipenses 3,18. Olha o que diz lá. Quero que você fique sempre com a sua Bíblia aberta quando nós estivermos fazendo aí as nossas mensagens. Hoje é um estudo mais alongado um pouquinho. Vou voltar aqui para o... É 1h certinho, eles cortam. Eu vou voltar aqui para o... Ver se ele vai permitir, né?
lá para o Instagram. Eu acho que agora vai. Vamos voltar aqui. Então, você que está no Instagram, voltamos. Voltamos, ok? Estamos aí? Ok. Filipenses 3,18. Vamos continuar aqui. A nossa esperança está na cruz, irmão. Toda na cruz. A cruz de Cristo é perfeita. Filipenses 3,18 diz assim: Porquanto, como já vos adverti, repetidas vezes, e agora repito com lágrimas nos olhos, porque eles não entendiam. Porque eles não tinham a compreensão desta grandeza, a profundidade, a altura, a largura, eles não entendiam, eles não entendiam o evangelho de Cristo. Então, Paulo estava aqui em Filipenses 3,18, fala, portanto, agora já vos adverti repetidas vezes, e agora repito com lágrimas nos olhos, porque eles não entendiam. Que há muitos vivem como inimigos da cruz. Quando você volta para antes da cruz, ritos, tudo aquilo que Jesus cumpriu na lei, desde do capítulo 1 do livro de Mateus até a crucificação, todas as obras do judaísmo, não do cristianismo, e trouxeram isso para dentro do cristianismo como verdade. E as pessoas pensam que está ali, hoje eu estou aqui numa consagração de 40 dias. Pensa que está movendo o coração de Deus. Meu irmão, não está. O que move o coração de Deus, você entendeu Cristo, que mora dentro de você. O que muda, o que move, o que justifica Deus te atender é a cruz, é Cristo crucificado e ressuscitado. Jesus não está competindo com o diabo, Jesus não está competindo com a lei, Jesus não está competindo com o pecado. Jesus venceu o diabo, venceu a lei, venceu a morte, ele venceu. Para quê? Para que nós possamos caminhar em novidade de vida, em novidade de espírito. Então, quando você retrocede, como as denominações, a religião retrocede, a ministrar Jesus de Nazaré, as obras que eu falo no sentido, os ritos judaicos. Não estou dizendo, as palavras de Jesus, ali era um entendimento, ele estava ali confrontando os fariseus, confrontando os saduceus, os escribas, estava confrontando aquele povo ali, dizendo que o dia da vingança do Senhor tinha chegado. O dia estava prestes a acontecer. Claro, ele estava anunciando as boas novas. Mas ele também estava falando, olha, para vocês que não creem, dessa mensagem, claro, quem não crê já está condenado, já está. Por quê? Porque Jesus condenou? Não, eles mesmos se condenaram, porque não creram no Filho de Deus. Então, quando você volta para Jesus de Nazaré, você está voltando para debaixo da lei, porque ele nasceu debaixo da lei. Apesar que algumas frases ali, eu vou voltar a falar, quero repetir várias vezes isso. Ele vai falar referente já a esse novo pacto, ele já está apontando, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Claro, isso já era um anúncio dessa grande obra. Mas muitas pessoas voltam lá, guardou o sábado, não guardou, está em pecado, não está em pecado, você não pode fazer isso, não pode comer aquilo. Se você fazer isso aqui, mano, isso é coisa de criança. E pergunta para o pastor, posso fazer isso, pastor? Posso fazer isso, padre? Posso fazer isso, rabino? Isso é criança. Não entenderam nada. E aqui nesse canal, eu queria que você entendesse isso. Você vai crescer. Você vai avançar. Você vai aí ter um entendimento para que Deus te chamou. Para glorificar Ele de maneira simples, objetiva, com foco em somente
em amar as pessoas, buscar amar as pessoas sem buscar nada em troca, sem tomar lá da cá, sem a manobra, sem o jeitinho, sem a falsa humildade, né? Então, olha que interessante o entendimento de Filipenses 3,18, que Paulo estava em lágrima, Paulo estava aqui, numa situação, porque eles não entendiam que quando eles faziam o uso, você pode pegar aqui o texto todinho, toda a carta dos Filipenses, você vai ver que eles estavam judaizando a igreja, gnosticismo, rituais, coisas que não tinha nada a ver com aquilo, com a mensagem do novo pacto. Estavam querendo misturar, trazer confusão, estava adulterando esse pacto, estava trazendo condenação para dentro da igreja. No texto seguinte, e vamos já para o fim, nós já passamos aí de palavra quase 50 e poucos minutos, né? Vamos fechar aí. 1 Coríntios novamente, agora o capítulo. Abra aí, irmão. Eu quero ver se a gente faz uma série, as próximas séries, faz os temas, como eu estou fazendo agora, a cruz de Cristo, né? Dividir em mais etapas, que é muito longo, os vídeos ficam grandes, né? As pessoas até desistem depois de assistir. Né? Vamos monitorar isso daí com calma nas próximas lives, ok? Hoje, como é o terceiro dia e o fechamento, vamos concluir com chave de ouro, buscando o seguinte, olha o que diz 1 Coríntios, capítulo 1, verso 23. Nós, entretanto, proclamamos Jesus de Nazaré, não. Cristo crucificado, que é motivo de escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Todavia, para os que foram convocados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e sabedoria de Deus. Meu irmão, Cristo é o poder de Deus e sabedoria de Deus. Vamos lá, capítulo 2, verso 2, olha o que diz. Portanto, decidi nada saber entre vós, a não ser Cristo e esse não crucificado. Não, a esse crucificado. Entenda, é interessante você entender isso. Aonde estão as manobras das instituições? Então, quando eles te levam para a lei, quando eles te levam para o velho pacto, quando eles te levam para o Jesus da carne, o Jesus segundo a carne, olha o que diz aqui. Ele fala o seguinte, olha, portanto, decidi nada. Nada é o quê, irmão? Nada é nada no grego, nada é nada no hebraico, no aramaico, no inglês, é nada. Saber entre vós, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi sobre fraqueza. Que fraqueza? De querer voltar para o judaísmo, de querer voltar, porque ele era um judeu, fariseu, circuncidado no 8º dia, ele era zeloso da lei, ele era uma pessoa diferenciada entre os judeus, era um cara que era temente, e continua sendo temente, foi sobre fraqueza, temor e grande temor entre vós. A minha mensagem da proclamação não se formaram de palavras persuasivas de conhecimento, mas constituírem demonstração de poder e do Espírito, para que a vossa fé não se fundamente na sabedoria de homens, de Joãozinho, mas do poder de Deus. Contudo, falamos de sabedoria entre aqueles que já têm maturidade. Tem gente agora falando, misericórdia, que mensagem é essa? Não, eu não concordo, eu não sei o quê. Não, para quem que Paulo está falando essa mensagem aqui? Para uma igreja que era carnal, para começar. Mas ele está falando, contudo, falamos da sabedoria entre aqueles que já têm maturidade, já cresceram, saíram da mamadeira, saíram do leitinho, saíram do sistema, tiraram o véu foi arrancado, tudo aquilo que se diz como doutrina dos homens, ou do sistema, ou de um conselho, ou de um padrão humano. Paulo está dizendo aqui que somente os maduros entendem. Aqueles que são
não têm a maturidade, se escandalizam. A cruz é escândalo para aqueles que estão se perdendo. Então, entenda, e vamos concluir nossa mensagem nesta noite. Fuja de toda forma de opressão, de toda forma que te traz destruição, traz condenação, rudimentos, coisas que vão... Olha o que diz lá, não sou eu, se você quer brigar, mandar mensagem aí, tudo, briga com o apóstolo Paulo aqui, tá bom? Eu estou lendo as cartas aqui, olha o que diz aqui. Colossenses 2, verso 17. Antes ele fala que ele cancelou, cancelou esse tipo de dívida, versículo 14. Foi completamente, removeu completamente na cruz. E no versículo 17 assim, estes rituais, quais rituais? Ele fala no versículo 16. Leu 16. Portanto, ninguém tem o direito de vos julgar. Está cheio de gente me apontando aí agora, dizendo assim, pelo que comeis, ou pelo que bebeis, ou com relação às festas religiosas, celebração de luas novas, ou dos dias de sábado. Presta atenção. Esses rituais são apenas, ou eram apenas, sombra do que haveria de vir. E veio. Cristo veio. A realidade é Cristo. Todavia se encontra em Cristo. Não aceiteis que ninguém, irmão, seja árbitro contra vós, fingindo humildade ou culto de anjos, fundamentando-se em visões, né? Eu vi o anjo, mas se o anjo falar contrário a esse evangelho aqui, a Bíblia diz que é anátema. Paulo diz em Gálatas, o anjo falou, o anjo disse, eu tive uma visão, está aqui escrito, é anátema. Fuja. Quando você vê esses áudios, vídeos da internet, Facebook, que estão tentando trazer medo, confusão, desgraça, irmão, você já tem Cristo, então você fica em paz. Ostentando a inútil arrogância do seu conhecimento carnal. Olha o que diz, carnal, fundamentado em visões com fundamentos carnais. Porque você não está aqui nas Escrituras, a Escritura ela nos revela o que é espiritual. O resto tudo é carnal, se não tiver base aqui. Então, no Evangelho, porque na Escritura tudo isso aqui, irmão. O cara vai se justificar na Torá, o cara vai se justificar nas leis, o cara vai se justificar com os profetas, o cara vai se justificar lá em Jesus de Nazaré, mas quando volta para o Evangelho ele não sabe nada. Então, olha o que Paulo fala no versículo 20, considerando que morrestes com Cristo para as tradições humanas e a falsa religiosidade deste mundo, porque vos sujeitais ainda as tais ordenanças, com valores, olha, como pertencesse a esse sistema de valores. Não obedeceis a estas regras. Ele fala, não obedeceis a estas regras. Não tocais, não provais, não manuseais. Todas essas regras estão destinadas a desaparecer pelo uso, pois se baseiam em ordenanças e ensinamentos meramente humanos, ou meramente judaicos. Eu quero encerrar essa noite. Tenha paciência comigo essa noite. Eu quero fechar agora com esse texto aqui, para a gente poder ir dormir. Hebreus 12, verso 2. Eu teria muito mais coisa para falar, mas uma próxima oportunidade. Vamos lá. Olha o que diz aqui. Hebreus 12, verso 2. Olhando fixamente para o autor e consumador da nossa fé. Quem? Tem pessoas que estão baseadas a fé dele lá em Moisés. Está baseado lá a fé dele nas coisas do antigo pacto. O qual, por causa do júbilo que lhe fora proposto, suportando, lembra essa mensagem dessa noite? A cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Amado, ele está sentado, ele está reinando. Ele está reinando, ele reina. Olha que evangelho maravilhoso. Ele reina. Ele reina, e não é como as pessoas falam, ele reina até amanhã, até eu falhar, até eu deixar, sei lá, cair meu suco no chão. Não. Ele reina para sempre.
Ele está assentado e nós estamos assentados com ele nas regiões celestiais em Cristo Jesus, como dizem em Efésios. E sabe qual é a sua identidade? A sua identidade é que ele pagou alto preço a dizer que você é precioso, você é livre. O livro que o apóstolo Paulo fala sobre as condições desta noiva, essa noiva com o apóstolo Paulo lá em Efésios, vamos ler antes aí, vamos ler 2 Coríntios, capítulo 5. Olha só que nós fomos nenhuma vez lá atrás, né, na lei, mas aqui se fala tudo, se entende. Se entender bem o novo pacto, a nova aliança, você vai entender muito bem lá atrás, depois, quando você lê. Então, olha o que diz em 2 Coríntios, capítulo 5. Vamos correr aqui. Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Glorifica a Deus aí onde você está. Assim, de agora em diante, olha só isso. Leia! Assim, de quando em diante? Daquele tempo de Paulo em diante. A ninguém mais consideramos ao ponto de vista meramente humano. Quem que era o meramente humano? Vai falar aqui. Ainda que outrora tivéssemos considerado Cristo, Jesus de Nazaré, agora, contudo, não conhecemos mais desse modo. Conhecemos desse modo? Não conhecemos mais deste modo. Portanto, se alguém está em Cristo crucificado, essa já é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram, a lei já passou, o judaísmo já passou, e eis que tudo se fez novo. Tudo, tudo. Novo pacto, nova aliança, o antigo pacto acabou. Tem pessoas que querem trazer o novo pacto para dentro da nova aliança. Traga, fica à vontade. Vai ser julgado por ele, como Paulo fala. Aquele que cumprir um ponto da lei vai ser julgado dentro daquele ponto. E quando tropeçar naquele, tem que cumprir toda a escritura, na verdade. Você não pode cumprir só um ponto, você tem que cumprir toda a escritura, toda a lei mosaica. Então, você cumprindo só uma, você já está errando. Então, eu quero encerrar essa noite aqui, mostrando aqui o que você é nessa cruz. O que essa cruz fez com você? Olha o que Paulo fala à igreja de Éfeso. A igreja, olha como ele mostra aqui, capítulo 5, verso 25. Maridos, cada um de vós amai a vossa esposa, assim como Cristo amou e continua amando a igreja. A igreja somos nós. E se sacrificou aonde? Na cruz, por ela. Versículo 26. A fim do quê? O que ele fez na cruz, amado? Santificou. Olha para ele e você fala assim, eu sou santificado. Porque aquele que está ligado na videira que é santa, tem que ser santo e está sendo santificado. Porque quem é que me supre, quem é que me alimenta, é a raiz. Não é os galhos ou a folha que alimenta a árvore. Então, da onde que eu me alimento? Da raiz. E a raiz é o Evangelho, é Cristo. É a filho que santificá-la, tendo purificado com água, com lavar das águas por meio da palavra. Por meio de quem, irmão? Da palavra, não é por meio lá da água lá. Versículo 27. E para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa. Olha como que Deus apresentou nós diante de Deus. Igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, ou qualquer imperfeição, mas santa e inculpável. Inculpável, irmão. Sendo assim, o marido deve amar a sua esposa, como ama o seu corpo. Quem ama a sua esposa, ama a si mesmo. Pois ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dela cuida. Assim como Cristo zela. Cristo alimenta a sua igreja. Aonde que está o alimento de Cristo? Onde está o alimento da igreja? Está em Cristo. Então, se Ele é a raiz, se Ele é toda a vida, se Ele reina e reina para sempre, está sentado no trono, não tem ninguém querendo tomar Deus no trono, irmão. Tira isso da sua cabeça. Ele já venceu. Então, qual é a igreja? Quem nós somos hoje? Igrejas sem culpa, santa,
sem defeito, sem ruga, sem mancha, igreja gloriosa. Por quê? Essa igreja está dizendo no âmbito espiritual: ninguém mais conheceis segundo a carne. Então, entenda, você já é abençoado com todas as sortes. Você não vai ser, você já é. Os frutos do que você já é vão acontecer no decorrer da sua caminhada, da sua fé, no decorrer do seu crer, no decorrer da sua perseverança nessa palavra. E você fala: eu creio. Amém? Então nossa vida está o quê? Baseada da cruz para frente, segundo o entendimento recebido do apóstolo Paulo. Eu lembro de uma passagem, estava lendo hoje mais cedo, que está lá em Êxodo, que diz que, na verdade não está em Êxodo, está em Mateus, diz que Jesus seria levantado como a serpente no deserto. É necessário que isso acontecesse. E o que aconteceu? Quando o povo no deserto olhava para a serpente, olhava para aquilo que Moisés fez, olhava para ela, eles eram curados. E é a mesma coisa, que nós olhamos para a cruz, nós somos libertos, nós somos batizados, nós somos santificados. Quando nós olhamos para a cruz e cremos naquela obra, não existe mais nada que possa nos suportar, nos separar do amor de Deus. Paulo diz: nada pode nos separar do amor de Deus. Deixa aí um abraço a todos vocês. Eu quero orar. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por essa noite, pelos irmãos que estão entrando, por aqueles que vão entrar. Eu quero te agradecer por essa palavra, por esse entendimento. Arranca de nós todo espírito de religiosidade, de tradições humanas, de tudo aquilo que colocaram por anos, vem de geração em geração. Mas Deus, nesta hora, está quebrando todo o jugo, tudo aquilo que a religião, as denominações, aquilo que está caminhando para a destruição e morte, que haja vida e vida em abundância. Eu quero ministrar cura sobre a vida daqueles que estão enfermos nesta hora, aqueles que estão doentes, aqueles que estão longe. E eu quero também, Pai, que eles creiam. Essa mensagem é o seguinte: como que eu faço para ser salvo? Creia no Filho de Deus. Creia somente, e tudo, as demais coisas vos serão acrescentadas. Pai, muito obrigado pelo poder do teu evangelho em nossas vidas, porque o evangelho é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Essa semana, talvez nos encontramos mais aí, tá bom? Um abraço. Tchau, tchau. Deus abençoe vocês que entraram aí. O Wallace. Quero mandar um abraço para a Milena, para a Kika, lá da Colômbia. Temos aí o pessoal aí de São Paulo, Paraná. Tem o pessoal também de Minas Gerais. Olha, eu quero agradecer o pessoal também aqui, meus vizinhos aqui nos Estados Unidos. Deus abençoe a cada um de vocês. Clique aí, deixe seu like, compartilhe, mostra realmente uma palavra que edifica, que realmente liberta, sai dessa prisão doutrinária terrível e muitas das vezes satânica e diabólica. Tá bom? Deus abençoe. Um abraço, paz, seja com todos vocês aí.